Olá, bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é mais uma edição do Kapler Entrevista para vocês. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Wilson Oliveira Filho. Ele é docente desde 2005 na Universidade Estácio de Sá, onde ele leciona cursos de cinema e audiovisual, fotografia, produção audiovisual, produção fonográfica, publicidade, propaganda e jornalismo. Ele é professor credenciado ao programa de pós-graduação em cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense e foi professor substituto da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é autor de algumas obras, entre as quais Cinema ao Vivo e Memória, Coleção, Performance e Tecnologia. E nós vamos hoje conversar sobre o filme do momento, que é O Agente Secreto, um filme dirigido, roteirizado por Kleber Mendonça Filho, estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Wagner Moura. Seja bem-vindo aqui, Wilson. É uma alegria recebê-lo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Rodolfo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse filme que é tão recente e tão importante. Wilson, qual é o significado deste filme para o cinema brasileiro contemporâneo? Um filme, né, que ganhou vários prêmios, já ganhou 5 prêmios. É um filme que teve 5 indicações ao Oscar, né? Então, é um filme que Quatro. provavelmente vai ganhar, vai levantar alguma estatueta. Ganhou o Globo de Ouro, São melhor três filme. indicações ao Oscar, né? Três ou quatro? Três. São É, quatro. O Wagner Moura como isso, melhor quatro. ator, né? Isso. Isso. E como Fica, você avalia a importância, o impacto desse filme, o significado dele para o cinema brasileiro? é, vamos lá. É uma pergunta de fôlego que exige uma resposta igual. É, A gente está vivendo realmente um momento especial com essa indicação, já vivemos isso no passado. Isso não quer dizer que o cinema brasileiro é como deveria, é a primeira coisa, né? É claro que a gente fica feliz, é claro que a gente torce igual ao futebol. A gente, né? Acho que as pessoas de bom senso, tem gente que torce contra. A gente vai acabar falando disso. Mas é um momento realmente bom, que a gente está colhendo alguns frutos, mas não é o que a gente ainda o que a gente esperava de um cinema brasileiro, né? Mas vamos ficar com o lado bom, vamos ficar com o porquê desse filme ser tão representativo nesse momento, né? É um filme que tem no seu pano de fundo uma questão que lida com um tema que eu venho estudando há algum tempo, que é essa coisa da memória, né? E a memória é algo processual. A memória ela não vem a seu bel prazer, ela é também construída e um filme ajuda a isso, né? E o filme do Kleber é um filme que parece ter bebido na fonte desse, desse fenômeno contemporâneo que é um estudo sobre a memória. Né? Não à toa, quando o Wagner Moura vai receber o seu prêmio lá do Globo de Ouro, ele fala de trauma, por exemplo. Né? É um filme que lida com um trauma geracional, é um filme que lida com temas, então, que circundam a questão da memória, como o trauma, como o, uma memória ficcionalizada lá na perna cabeluda, que aparecia no jornal, né, para vencer, para driblar os censores, criando uma história próxima. Inclusive, tem gente pesquisando que a perna cabeluda era uma espécie de metáfora para agressões, crimes
contra a mulher, feminicídio, que não podiam aparecer e não apareciam na imprensa naquele momento, e aí a imprensa conseguia criar memória como criação, memória também é criação. Então eu acho que é um filme, sobretudo, importante por conta disso. Reparem que eu não falei até agora em nenhum momento na sua qualidade técnica, que é inegável. É um filme com um roteiro muito bem feito, embora especialistas em roteiro e, e o público em geral fique muito interessado em tentar achar furos, em tentar achar portas que se abrem e não se fecham. Eu fui ver o filme sem nenhum tipo de coisa semelhante a isso que eu falei agora. E acho o roteiro realmente muito bem feito. Acho, e aí, a, talvez a premiação que mais me encantou dessas do Oscar, né? É claro que a gente vai ter que falar desse filme associando ao Oscar, né? Embora também eu lá tenha minhas questões com premiações desse tipo, a gente pode falar disso também. Mas para tentar encurtar um pouco, a premiação do elenco, ela é muito significativa. A indicação, que já é uma premiação, né? Até porque essa categoria é nova no Oscar. Essa indicação ao elenco premia não só, brinda não só o belo trabalho do Wagner Moura, que é digno de nota, de boas notas, mas brinda e celebra a única indicação do Udo Kier, ator alemão fantástico, que está fazendo uma ponta no filme muito potente e bela. Premia a senhora Tânia Mara, né? E todo o elenco, que é muito, é, muito vivo e muito bem orquestrado pelo Kleber. Então, acho que é uma indicação que celebra isso tudo. Né? As outras indicações a gente deve falar mais para frente, é claro que também são indícios de um filme muito, muito bem cuidado em termos técnicos, né? Apesar de não ter uma indicação técnica, né? Não é indicado a montagem, que era algo que eu esperava. O filme é muito bem montado, mas tem essas indicações potentes, incluindo a de melhor filme, né? Então, não à toa, um filme brasileiro, de novo, pelo segundo ano consecutivo, concorre ao prêmio máximo da indústria do cinema, né? Sendo a gente, no meu caso, crítico a essa indústria do jeito como ele é, ou não, não importa, é a segunda vez que o Brasil emplaca. Então, respondendo a tua pergunta, é um momento para o cinema nacional importante, né? Mas como um pesquisador e, sobretudo, como parte integrante de um público que se interessa pelo cinema brasileiro, eu estou preocupado com indicações para os próximos anos. Alguns jornalistas culturais, críticos de cinema, já estão levantando essa lebre de que durante alguns anos futuros a gente pode não ser que tenha mais indicações assim. E isso é uma questão que nos coloca para pensar que esse boom celebrado, importante do cinema brasileiro, ao mesmo tempo liga um alerta para coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, a regulação do streaming, entre outras coisas mais. Wilson, muitos críticos estão escrevendo, eu li algumas dessas críticas, que o filme seria uma contemplação do esquecimento, né? Você falou sobre memória, porque ali a gente vê o Wagner Moura, né? Que interpreta o Armando, que é chamado de Uhum. Marcelo, e a todo momento ele tenta não se esquecer da mãe, por exemplo, ele tenta achar o documento da mãe, né, que comprova a morte da mãe, a tentativa de não se esquecer. Então, o filme vai trabalhando com essa questão, né, da memória e da tentativa de não esquecimento. Você acha que Uhum. essa é uma chave para compreender Sim. o filme? Quando a gente pensa que é um filme sobre a memória, memória não é só lembrança, né?
Memória é uma espécie de dança entre lembrar e esquecer. Então, ao mesmo tempo que você tem o personagem é, querendo lembrar, procurando nos arquivos, né? Ele vai lá procurar a ficha da mãe. Você tem o personagem do filho, vivido pelo próprio Wagner Moura, que se afasta dessa ideia, que não quer lembrar, que não quer passear por aquilo, que pode ser que vá ver aquele pendrive ou não, né? Que recebe a jornalista ali para a pesquisadora para entrevistá-lo, para conversar com ele, mas tem é, essa relativização da memória, né? Essa questão que é tão própria à memória, né? Se a gente olhar para um pensador da memória como o grande filósofo Friedrich Nietzsche, a memória contempla o esquecimento, né? Benquistos esquecidos porque desfrutam até dos próprios erros, né? Ou no Para Além do Bem e do Mal, um diálogo que ele propõe e diz que entre lembrar e esquecer, às vezes o esquecimento é que vence. Tem umas questões ali no filme que são muito potentes nesse sentido, e isso que você chama de contemplação do esquecimento, que alguns críticos também estão usando, é, é um fenômeno anêmico, né, um fenômeno da memória muito incrível e que o filme lida muito bem, né, nas suas nuances. Né? Tem um diálogo que se dá, se não me engano, naquela viatura ali, daquela milícia que está andando pelo Recife ali no final dos anos 70, né, em que o principal chefão lá da polícia diz que acabaram matando um menino que não era para matar. E aquilo é rapidamente lembrado e esquecido, né? Porque é, aquele comando que está ali perseguindo o, o personagem do Marcelo, do Armando, como é que ele é chamado, aquele núcleo, ele é muito pragmático, né? Tem também, além de uma contemplação do esquecimento, uma contemplação do pragmatismo daquela gente, né? Eles estão fazendo aquelas atrocidades e estão ali. É, isso, é, isso, voltando à questão do elenco, né, da indicação, a premiação do elenco, é muito, muito interessante de se ver. É E de interessante, né? cenário. A personagem, o Bob, que é aquele matador, o parceiro dele havia matado a mãe dele. Isso também é lembrado e esquecido, né? Não é trabalhado isso, porque que ele Não, atuava com algoz da sua mãe, né? Interessante. é o personagem do Gabriel Leone, né? O Bob. É, o personagem que eu lembrei aqui do Udo Kier, do ator alemão, o Hans, né, que interpreta um alemão, também viveu um baita trauma no corpo, né, inscrito no corpo, que ele precisa mostrar, porque o delegado pede, mas também ele não quer reviver aquilo. Né? Então, essas camadas de memória que vão se aglutinando no filme são realmente dignas de um filme, de um roteiro, nasce de um roteiro literário muito bem feito, de uma pesquisa muito bem feita, e na tela a atuação, o trabalho desses atores e atrizes, né? É, a personagem da Maria Fernanda Cândido também, né? Naquela coisa contida de quem está ali numa espécie de fronteira entre o que ajudar e como ajudar, né? O personagem do Wagner também, e outras coisas, né?
filme que traz o Udo Kier, na sua última atuação, a gente vai lembrar, e aí tem essa coisa do filme como memória, um filme que a gente vai lembrar. A gente vai lembrar da última atuação do Udo Kier, possivelmente a última, não sei se ele fez alguma coisa depois que está aí para ser lançada, mas essa, Interessante. essa vai ser Inter- a atuação derradeira desse grande ator que o Kleber adora, né, e já trouxe no Bacurau, e que traz de volta no Agente Secreto, né? Interessante, né, Wilson? O roteiro vai trabalhando essa coisa da lembrança e do esquecimento, né? Se lembra de algo e se esquece rapidamente, ou se esquece e depois se lembra, né? Vai trabalhando É. bastante isso, interessante. O subtexto Aproveitar, quando você me anunciou, você falou de muita coisa, obrigado pela. tem mais coisa, que não, senão Não, ficaria não. até É, amanhã lendo. uma das coisas que você falou, e acho que vale a pena aqui o registro, o meu último livro, que é esse livrinho aqui, é um livro sobre uma prática audiovisual contemporânea, que fica conhecida aí como cinema ao vivo, né, o trabalho dos VJs e por aí vai, mas tem um capítulo do livro sobre a relação entre cinema e memória. Esse livro é fruto da minha tese de doutorado, né, defendido aí há quase 13 anos e iniciada há 18 anos quase, né? Então foi um trabalho que demorou, como todo trabalho de doutorado, né? Então tem um capítulo pensando essas relações entre cinema e memória em alguns filmes, e em alguns momentos da história do cinema. Eu acho que o Kleber resgata muito essa relação, não só no Agente Secreto, mas em quase toda a sua produção. Se a Interessante. gente olhar para o filme anterior, que é um filme é, tido como menor e não é menor, menor em orçamento, menor por ser uma espécie de ficção com documentário, o Retrato dos Fantasmas, né, é um filme que mostra ali a memória do Kleber para com a Recife, do ponto de vista da sala de cinema, né, que ele foi e programador, né, o Cine São Luís em Recife, né, um dos poucos cinemas aos moldes como a gente conheceu o cinema, que ainda persistem em existir, né? Então, eu acho que vale a pena, e aqui no Rio, por exemplo, recentemente uma mostra com os curtas do Kleber foi exibida, né? Conhecer e entender que essa preocupação com memória está lá no Recife Frio, que é um curta do Kleber, né? Que essa questão de uma memória do cinema está lá no, não é um curta, né? É um documentário do Kleber sobre crítica de cinema, está lá no Crítico, na forma como ele constrói, né, um documentário sobre crítica cinematográfica e, ao mesmo tempo, ele colocando, através de fragmentos de filmes, ali uma relação com a memória. Né? O Kleber, o Wilson, telespectador. obrigado, é o Wilson. Wilson, eu ia falar do Kleber Mendonça Filho. Falei assim, o espectador, ao assistir o filme, o espectador leigo, que não é crítico de cinema como você, às vezes fica um pouco confuso, né? Porque assiste o filme e fala, caramba, não tem nada de agente secreto ali. O subtexto, assim, o agente secreto é a ditadura militar. Você concorda com essa leitura? É de fato a Sim, ditadura militar que aparece, assim, há algumas alusões, né? Tem o quadro do Geisel ali e tal. É isso? é isso. É isso. Aquele personagem do Armando que se esconde com outro nome, e depois a gente vai entender que ele está sendo perseguido pelaquela questão dentro da universidade, com aquele magnata, mas Girotti. aquele magnata é, é o sistema que a gente está vivendo, né, naquele momento.
né? E vários outros eram perseguidos pelo Guirotti, né? Interessante isso, né? Sim, sim. Então, essa coisa desse trauma geracional, repito que o Wagner, ao receber o prêmio, fala, né? Embora inicialmente você tenha num primeiro momento da narrativa essa perseguição pontual a uma pessoa, na verdade é um simbolismo de um momento que a gente viveu e que historicamente viveu, embora muitos hoje em dia insistam que foi um momento bom, né? Embora muitos hoje em dia digam que a gente está vivendo uma ditadura, né? Com toda a liberdade de você dizer que estamos vivendo uma ditadura, a gente sabe que a gente não está vivendo uma ditadura, né? Imagina se, se uma imagem, né, fotográfica da pichação abaixo a ditadura era perseguida, condenada, vira uma imagem célebre, é, aí sim uma ditadura. Então, o filme do Kleber é muito interessante nesse aspecto, né? É, eu, quando comecei a dar minhas primeiras aulas de cinema brasileiro, de questões relativas ao cinema brasileiro, ou que o cinema brasileiro aparecia no momento da aula, eu durante muito tempo bradei: o Brasil precisa parar de fazer filmes sobre a ditadura, a gente precisa esquecer isso. E eu estava errado, né? É, talvez parar de fazer filmes como eu via os filmes naquela época, e era uma outra época, era uma época de uma promessa muito forte, então vamos, vamos passar por cima disso, né? E aí comparava com o cinema argentino, que, é claro, continua fazendo filmes sobre a ditadura, mas, né, com esse filme médio que os argentinos fazem, começou a fazer filmes outros, né? Grande filme sobre a ditadura na Argentina, A História Oficial, é um filme de 85, inclusive vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro na época, né? Então, eu eu estava equivocado, também não sabia o que ia acontecer alguns anos depois, que a gente iria ter que lidar novamente com um entusiasmo ditatorial, né? Essa coisa que os filósofos lembraram, né? O Humberto Eco, o Michel Foucault, de expulsar o fascismo de cada um de nós, né? E me parece que filmes como esse, com a, a genialidade ou a boa leitura que o Kleber Mendonça faz desses episódios, né, transformando num filme de ficção, nos mostra que a gente ainda vai ter que conviver com filmes sobre a ditadura por muito tempo. E quem sabe um dia muitos aprendam, né? Wilson, o filme, eu assisti duas vezes o filme, fui ao cinema e a segunda vez foi uma experiência até diferente, porque eu estava um pouco mais esperto, né? Tentando observar algumas coisas que tinham passado batido. Mas o filme ele é um tanto quanto a minha percepção, assim, como leigo, tá? Arrastado. Tem momentos assim mais de suspense, momentos mais dramáticos, de ação, mas ele é tanto quanto arrastado. E alguns personagens mais esquemáticos, né? O delegado, tem o próprio Bob, o Aham. comparsa dele. Isso aí são essas particularidades do filme são pontas soltas do roteiro, falhas do roteiro, ou você acha que isso tudo é proposital mesmo? Eu não sei se proposital ou não, mas eu vou começar te respondendo sobre essa questão do arrastado, né? Como isso é uma coisa de percepção de cada um, né? Eu só vi o filme uma vez
E eu fui ver o filme e eu tinha um compromisso, eu tinha uma aula para dar às 7h50 da noite. E eu não sabia que o filme era tão longo, não vi informações sobre isso. E a minha única preocupação do filme estar se alongando é que, caramba, eu não vou, eu vou, se precisar perder a aula, o iniciozinho, eu vou perder sem problema. Eu não vou sair desse filme, porque eu não estava sentindo o ritmo passar. Sabe? Eu estava guiado por um compromisso que eu tinha depois e não com aquela questão. E o compromisso que eu tinha depois, espere, porque a fluidez daquelas coisas estavam acontecendo para mim, daquelas coisas do filme, né? Os personagens esquemáticos, se eles são propositais ou não, eu acho que eu já vi até o próprio Kleber falando um pouco disso. A construção de um filme é muito delicada, né? Você tem que criar núcleos, né? Os teóricos da montagem, por exemplo, vão falar de blocos de peças, set pieces. Então, a perna cabeluda, ele é um pequeno fragmento dentro do filme, como um videoclipe. É claro que tem a ver com a história, mas é um momento que acentua as coisas, é uma atração dentro do filme. É uma outra leitura que, né, meu querido mestre Tom Gunning chama de cinema das atrações, se referindo aos primeiros filmes, mas como as atrações continuaram pela história do cinema, a perna cabeluda é uma atração dentro do filme, é para atrair mesmo o espectador para aquilo. É um momento que talvez você tenha sentido que o filme não estava tão arrastado, né, porque é Sim. rápido, porque tem cor, porque tem aquele delírio todo, né, atração delirante. Então, é, eu acho que Por exemplo, a parte que aparece o Hans, né, o ator é alemão, outra, é outra. muita gente fala, mas qual foi a relação dessa É, aparição com o roteiro, né? Mas deve é, ter uma razão, né? Deve ter é, um propósito. Deve ou não, Rodolfo, porque é claro que um filme vem de um roteiro, e talvez isso esteja lá porque o Kleber é muito cuidadoso, mas um filme ele vai além do seu roteiro, né? E vai ver aquilo no roteiro, era um pequeno detalhe para ser muito rápido, uma informação, talvez na boca de um personagem, mas que vira outra coisa. Então, eu acho que esse é o grande barato do cinema. E aí, se é ponta solta ou não, é, na minha leitura de ver filmes e de ouvir filmes, isso fica, sabe? Isso fica para lá. Fica. É claro que eu me pergunto também, né? Mas não é o que vai me. Se eu fosse fazer uma crítica, por exemplo, do filme, escrever sobre o filme, não é o que vai me guiar, por exemplo. Como guia vários, né? É claro que isso tem um pouco a ver com o fato de eu, durante minha trajetória como público e pesquisador depois, ter me aproximado de cinemas mais experimentais, cinemas, questão do roteiro, cineastas que não trabalham nem mesmo com roteiros, né? Se você olhar, por exemplo, a crítica que o Peter Greenaway, cineasta inglês, faz ao que ele chama de adaptação do texto literário para a tela, e ele diz que ele foi treinado como pintor, que ele prefere então pintar do que escrever, e às vezes não trabalhando mesmo com roteiros. Ou se a gente olhar para o trabalho de um cineasta que nos deixou recentemente e muito mal visto por muitos. Se a gente olhar para o Jean-Luc Godard, a questão também dessa escrita do roteiro se transforma numa outra coisa. Inclusive, o Godard tem um filme sobre o roteiro. É fantástico um filme sobre o roteiro. Né? São poucos. O cenário. Enfim,
Eu, eu acho que pode ter ponta solta na leitura que a maioria faz dos filmes, não só do filme do Kleber. Pontas soltas vão ser encontradas, mas eu me pergunto se é isso que encanta mesmo, né? Quando não é. O que encanta é o todo, o que encanta é o fato de, mesmo sendo arrastado, ser interessante, Sim. entende? Eu falei aqui que eu tive essa percepção de que é um tanto quanto arrastado, mas eu fiquei vidrado no filme o tempo E todo. você, ao contrário de mim, vi duas vezes. Vai ver quando eu for ver a segunda vez, eu posso achar. E ele poderia ter realmente uma meia horinha a menos, Sim, sabe? É, repare, eu só fui me ligar que o filme tinha 2 horas e 30 e poucos minutos, 40, sei lá, porque tinha um compromisso depois. sim. Passou Pode rápido, ser assim. que eu vá ver pela uma segunda vez, que já é uma outra experiência. E nessa segunda vez, essas 2 horas e tanto me incomodem. Eu espero ver uma segunda vez. De uns tempos para cá, eu venho tentando não ver filmes pela segunda vez. Ah, É, é? Atrapalha? mas eu. Atrapalha? Não sei se atrapalha ou não. Eu sei que a gente está com uma. A gente tem tanta coisa para ver, Ah, sim, entendi. né? Eu venho me preocupando em não fazer viagens para os mesmos lugares pela segunda vez, e não ver filmes pela segunda vez. Mas alguns eu tenho que ver, né? Como professor, né? Assim, é um hábito que Sim, eu tenho de exibir filmes na íntegra para turmas, em sala de aula. Né? Tem alunos e alunas que ficam. A gente não pode ver isso em casa, não. Esse aqui não. Esse a gente tem que ver junto, numa situação a mais parecida possível com a de uma sala de cinema. Né? Não é para você ver no celular. Aí você fala isso 15 minutos depois, você olha e tem muito aluno com o celular na mão olhando para o celular e não porque você cuidou, preparou, arrumou sala, testou. Né? Mas é uma outra geração. Né? Eu vi um, um pequeno vídeo ontem, parece um meme. É, imagina se Star Wars fosse lançado em 1977 direto na televisão. Aí é uma sala de cinema com uma televisão no lugar da tela, tem uma televisão lá. As pessoas sentadas como se fosse uma sala de cinema e a tela à frente desligada, tela sem projeção, e uma televisão passando. Ou imaginem que o Senhor dos Anéis fosse lançado direto no streaming. Aí tem um cara vendo num sofá e do lado dele tem uma pessoa que está no celular. É imagina. isso que a gente está vivendo hoje, né? Você Daí acredita, Wilson, que a sociedade contemporânea perdeu a capacidade de contemplação? Até mesmo aí a minha fala né, de que o filme talvez seja arrastado seria seria a expressão disso. não sei se a sua fala acho que não. É, não sei até quando e até quanto uma nova geração está perdendo essa capacidade. O que a gente vê, né? Ao menos eu vejo com os alunos, eu vejo com as crianças, é tudo ainda muito nebuloso para a gente pontificar dizendo que está acontecendo uma mudança muito drástica, né? E até que ponto essa mudança no futuro vai ser alguma coisa Ruim. natural e boa ou ruim, né? Então, com os ensinamentos dos estudiosos que eu venho há muito tempo pesquisando, né? Eu não quero pontificar ainda sobre isso, porque Marshall McLuhan, por exemplo, falava, né, que novas mídias trazem novos ambientes, vêm com novos ambientes. Então, a gente ainda vai ter que se ambientar a esse cenário tecnológico que está se colocando e que muda a experiência de cenários tecnológicos que a gente experimentou. Então, eu
vou ao cinema de um jeito, você vai de outro, essa geração vai e fica no celular. Eu, vendo o filme do Kleber, eu peguei no celular uma vez para ver que horas eram, porque eu tinha um compromisso depois. Acendi cheio de medo dentro do cinema, aqui do lado, para não iluminar e atrapalhar ninguém, como sempre faço. Enquanto isso, 3 cadeiras na frente, o celular ligado quase que a sessão inteira. Né? Que filme essa pessoa viu, eu não sei. Talvez ela, talvez ela fotografou, registrou Sim, e não assistiu o filme. postou, E não assistiu o filme. postou. É, Wilson, o seguinte, o que mais chamou a sua atenção nas questões técnicas do filme, né? O que mais chamou a sua atenção? A fotografia é boa, é é bom, razoável, é enfim. bom. Eu começo lembrando já o que eu citei aqui há pouco, né? A montagem. Eu acho que o filme é muito feliz na sua montagem. A escolha de elenco é uma escolha, é uma questão técnica, né? Não, hum, não é possível a gente falar mais disso sem também pensar numa questão da técnica. A trilha sonora do Matheus Alves e do Tomás Alves é muito interessante. Aliás, todo o som do filme é interessante. Né? Eu esqueci de pegar, e o Kleber é muito por lidar com a memória, essa coisa da nostalgia que a gente está vivendo hoje em dia, aparece em primeiríssimo plano uma fita cassete BASF, célebre dos anos 70 e 80 e 90. Eu tenho essa fita cassete aqui em casa, eu ia procurar para mostrar durante a entrevista, não deu tempo de fazer isso, porque eu tinha um compromisso antes de conversar com você. Mas tá lá. Eu tirei. Depois eu peguei uma foto na internet dessa fita e fiz uma postagem no Instagram. Então, até isso, né? O cuidado da, da relação entre o som e o que está se vendo na tela, por um trabalho de direção de arte, uma categoria que talvez mais impressione no filme, uma categoria técnica, é a reconstituição do Recife dos anos 70. Aqueles carros, o cuidado naqueles carros, o posto de gasolina no início, As pessoas que não tinham dentes na boca, não porque os tinham brasileiros, dente. né? É verdade. Então, eu acho que o trabalho da direção de arte, do figurino, aliás, uma indicação desses prêmios aí que faz falta é a essa ótima produção de arte do filme. É um trabalho primoroso, é um trabalho de recuperação, de registro de uma época que é feito às minúcias. Naquela casa que ele vai morar ali, naquele Edifício condomínio Ofir. de refugiados, né, de exilados, de perseguidos. O telefone, quando toca, é um telefone de época que a gente lembra. Na parede tem colado uma revista Manchete da época. Foi outra foto que eu fui pegar para mostrar. Eu estou escrevendo uns textos para a revista Manchete, que voltou, e aquilo me chamou a atenção. Então, aquilo é um trabalho de arte fantástico. É um trabalho que, que para muitos passa despercebido, mas que compõe essa atmosfera do filme de um jeito sensacional. Então, nas categorias técnicas, eu registro que é um filme também impecável. Assim. Eu acho que é um filme muito cuidadoso da sua a fotografia, como você lembrou, né, que vai fotografar esses objetos de época e retratar aquela cena, né, naquela repartição
naquilo que se torna uma delegacia improvisada para receber uma pessoa rica que não pode ir à delegacia oficial, né, para se fugir da imprensa, enfim, naquela sequência importante do filme. Aquilo é muito bem reconfigurado, aquilo é muito bem feito e brilhantemente registrado. Eu acho Tem aquela algumas coisas. lanchonete, aquela lanchonete que é uma lanchonete de época lá do Recife, que ainda existe, virou matéria de telejornal, né? Foram fazer uma matéria com aquela lanchonete que reativou, né? Que voltou a ter público, né? O cara deve estar faturando por conta do filme, o que é ótimo, né? O Fusca amarelo no início é muito interessante também. É muito legal. Wilson, como você analisa a atuação do Wagner Moura? Você acredita que tem sido superestimada essa atuação ou realmente ele tem merecido os prêmios que recebeu? E o filme também, como você analisa? O filme tem merecido esses prêmios e É, as indicações ao Oscar? é um ano muito difícil, porque tem filmes muito bons. E mesmo com filmes muito bons, o filme do Kleber, que é muito bom, tem ganhado, né? Ganhou prêmios importantes do Globo de Ouro, né? Não é uma atuação qualquer a do Wagner Moura mesmo. E quanto a ele, eu sempre achei um bom ator, sempre achei e vi uma evolução muito grande de papel para papel, né? Claro que a experiência internacional deve ter ajudado muito, né? Claro que ter já passeado ali pelos meandros do cinemão americano, né? Da série americana, deve ter ajudado a chegar nesse papel que não é fácil, né? Quanto às indicações relacionadas ao filme, como eu disse, a safra desse ano é muito boa, né? Pode ser que não ganhe nada no Oscar, e isso não vai tirar o mérito do filme. Essa é a minha questão com o Oscar, né? Ah, ganhou, não ganhou o Oscar, acabou o filme. Não, não vai acabar o filme. Eu acho que das indicações, a indicação do elenco tem muita chance. Tem muita chance. Por ser uma categoria nova, eu creio que quem está avaliando lá, os membros da academia, devem estar olhando para isso. Devem estar olhando para um elenco que tem uma figura como a senhora Tânia Amara, né, que tem o Udo Kier, né, que tem o pessoal de Recife ali, né, muito presente, né, o sogro dele, né, o senhor é, o senhor Alexandre, vivido pelo Alexandre, Carlos Francisco, né, é, é um é um deleite à parte, é uma atuação muito bacana, muito bom. né? E você vê um projecionista, né? Interpretar alguém que trabalha no cinema, que a gente vai ver, né? Porque a gente não vai ver, a gente não vai a set de filmagem, a gente vai no cinema. E no cinema tem alguém que trabalha lá também, né? E esse alguém é super importante, né? Raparigou ou não raparigou? É uma frase lindíssima, né? Mostrando essa relação entre dois homens, né? E o cara perguntando se ele traiu ou não a filha dele. E pergunta, raparigou ou não raparigou? Né? Olha que sensacional, né? Então, o trabalho dos atores, o texto para esses atores, evidentemente, é tudo muito, muito importante, muito bem feito no filme. E é, eu, eu devo ver pela segunda vez, porque minha companheira não viu ainda. Então, possivelmente, quando ela for, pode ser que eu vá com ela.
E, Eu assisti pela segunda vez e já comecei a achar o filme brilhante, porque pela primeira vez eu não tinha lido nada sobre o filme mesmo, eu só fui. Tanto que eu fiquei impressionado, né? Eu falei, não tem agente secreto aí? Depois eu fui entendendo que seria ali, o agente secreto seria a ditadura. Aí depois eu fui ler as resenhas e críticas e tal, fui assistir pela segunda vez. Daí já comecei a achar. Eu falei, caramba, ele fez isso, utilizou isso, né? Não sei se eu fiz uma leitura adequada, mas não, eu parece ser muito. acho. É um roteiro muito inteligente mesmo. É, é. Eu vi o Kleber falando, acho que na rede dele mesmo, na própria página dele de, sei lá, Instagram ou Facebook, não sei, é, falando do cuidado do roteiro, né? Aí ele aponta para uma estante cheia de livro e tem lá um catatal de livro assim que ele vai ler para o próximo projeto, né? Ele é um estudioso. É, e você vê que isso não é gratuito, né? É um filme a cada, sei lá, 3 anos, né? Porque tem todo esse processo é, que é, que mostra, né, como é um ofício que precisa de transpiração mesmo também, né? Tem muita inspiração, mas tem muita transpiração, né? É, tem muito trabalho. Tem uma outra imagem que está rodando na internet da sequência que o Bob entra no barzinho lá, na lanchonete, e ele dirigindo aquilo, as indicações, né? Por que tem que ter o tempo X? Porque está acontecendo alguma coisa lá fora que também vai passar, e o trabalho com a direção de fotografia, o movimento da câmera, é tudo muito, Então muito você estudado, a difícil. sua avaliação sobre o filme é que o filme é realmente um filme muito bom. A minha avaliação é que o filme é ótimo. O filme é, ele realmente coroa esse, esses últimos anos do que vem sendo feito. Entrou um. Deu uma Som, travou um pouco, mas eu estou te ouvindo ainda. Pode continuar falando. Acho que deu uma travadinha aqui, mas está dando para bastante. você está dando para te ver. Rodolfo, Tá me perdoe, conseguindo? meu computador deu Não, play mas num voltou. negócio aqui. Ó. Eu não Agora sei se agora vocês voltou. ouviam, mas eu ouvia. Não, não ouvimos Voltou, não. né? Só tinha travado. É, Era a trilha de abertura do 2001, Odisseia do Espaço, era o Zaratustra tocando aqui no meu ouvido. Tá, tá, tá. E eu falei, caramba, será que tá vazando? Foi aqui não, algum não vídeo vazou que. não. Não vazou não. Mas Wilson, você voltando, eu acho que é um filme pode muito continuar. importante, sobretudo. Além de, na minha opinião, ser um bom filme, é um filme importante. Existem filmes importantes que eu não gosto. Existem filmes importantes ruins. Esse é um filme importante e, na minha opinião, muito bem Te feito, agradou. muito, Te muito bem agradou. acabado, sim. O seguinte que eu quero perguntar para você, a gente está numa guerra cultural, nessa bipolarização política no Brasil já, né, de maneira adensada já há muito tempo, há mais de uma década. E o filme fala sobre a ditadura militar, né, de certa maneira. Faz alusão à ditadura militar. Você acha que essa guerra cultural ela acaba atrapalhando a recepção do filme pelo público, em geral? Tem atrapalhado? Que eu vejo algumas pessoas, por exemplo, criticando Wagner Moura, pessoas que se identificam à direita do espectro político. Algumas, não estou dizendo que são Uhum, todas, né? uhum. E eu vejo ali criticando o filme, criticando sem ter assistido o filme, né? E não sabendo separar as coisas, né? Se você tem uma animosidade à ideologia do roteirista, do ator, isso é uma coisa. Agora você analisar a obra é outra, né? E eu É, percebo isso. sobretudo essa questão com o incentivo que eles dizem que é Lei Rouanet, que não é, né? Lei Rouanet não é usada em filmes, né? Esse equívoco.
A Lei Rouanet tem equívocos, né? Não esses apontados pela essa extrema-direita, mas quanto à recepção do filme, no final das contas, essas pessoas estão vendo o filme. Eu vejo muita postagem de pessoas colocadas nesse espectro político da ultradireita, dizendo assim, eu acabei indo lá ver. Ah, estão É assistindo o filme. horrível, não vá. É engraçado, tem É uma postagens assim. propaganda. A gente não Tá sabe se é fazendo. verdade, a gente não sabe se é verdade ou não, mas o que a pessoa está escrevendo ali é uma propaganda. Quando você fala não vá para uma pessoa, a pessoa tende a ir em relação ao cinema, né? Sim, sim, A sim. arte em geral. Sim, sim. Então, eu não sei se atrapalha a recepção. Eu acho que não. Acho. Tá? Talvez a avaliação, né? A A avaliação, né? avaliação, o juízo, né, que é contaminado por várias coisas, o juízo dessa parte da bipartição, da polaridade que a gente vive, o juízo dessa galera é recheado, né, de questões que o filme trata. Essa é a questão. O grande barato de ver o filme é que o carnaval convive com a ditadura. E é o momento que o personagem do Wagner Moura cai no carnaval, talvez seja um momento que mais incomode os fascistas. Como é que aquele cara consegue, né, naquele entremeio todo que ele está vivendo, ser feliz naquele momento? Isso só isso, talvez só isso bastaria para dar um nó na cabeça dos extremos. Na cabeça dos extremos. Eu dou sorte da aula num curso de cinema. Você convive com pessoas que realmente gostam de cinema, né? Mas quando, por exemplo, não é aula, quando é exibição de um filme para um público maior, a gente. E é o momento que realmente a gente aprende, que a gente conversa, que a gente consegue expor certas coisas. Né? Eu não vivi isso com o filme do Kleber, com o Agente Secreto, mas já vivi com vários outros. Né? Quando as pessoas acham que o filme é a única coisa que existe, ou os outros que acham que o mundo é a única coisa que existe, a gente tem problema com os dois. Né? Porque o filme está no mundo. O mundo vai ser recortado no filme. Então, esse momento que a gente está vivendo, em tudo no que diz respeito à arte, filmes como esse, no que diz respeito à recepção, ao seu posterior uso, são importantes para filme tem que colocar pulga atrás da orelha, sabe? Os bons filmes colocam pulga atrás da orelha. E eu tenho certeza que a far-right brasileira ficou com pulgas atrás da orelha a ponto de eu tive que ir lá ver, não vá, sabe? Essa atuação do Wagner Moura é horrorosa. Cara, desculpa, você não entende nada de atuação para falar um negócio desse. Me diz aí, então, uma atuação boa do cinema que você gosta, porque você não deve gostar de cinema brasileiro, porque tem isso, né? O ranço ao cinema brasileiro, porque o cinema A brasileiro. síndrome de vira-lata, né? Sempre o que é de fora é Em, melhor, né? em resumo, você não podia resumir melhor como você fez. Síndrome de vira-lata vai aparecer e o ressentimento, né? O ressentimento é terrível, né? Porque os caras agora estão começando a cair de malho no Oscar. Como é que o Oscar, então, tá dando prêmio para isso? Tá indicando isso? Né? E E aí, duas vezes seguidas, né? e aí Né, Wilson?
a síndrome de vira-lata aí fica mais complexificada ainda, né? Porque é um nó na síndrome de vira-lata, porque o cara exaltava as produções norte-americanas, o cinemão norte-americano. Aí o cinema brasileiro começa de novo a aparecer ali devagarinho, não. Eles é que estão errados, né? E você foi muito feliz essa expressão guerra cultural, né? O, essa expressão que se popularizou pela própria extrema-direita, né? É, ela, ela realmente mostra uma, uma guerra, mas é uma guerra de guerrilha, né? Porque o filme vai ali galgando os passos que ele tem que galgar. Né? Vamos esperar o filme quando entrar num serviço de streaming da vida. Daqui a pouco ele vai estar na Globoplay. Aí vamos ver. O Wilson, ele tá entrando, acho que essa semana vai É, entrar, hoje é na Netflix, né? Ele vai disponibilizar. Netflix É. deve estar para entrar, né? É, enfim, é um filme que já fez toda a sua campanha, já dá para soltar no Netflix. Se beliscar um Oscar ou outro, vai ter ainda uma vida no cinema, né? Enfim. E, Wilson, para a gente encerrar aqui, se o filme ganhar o Oscar de melhor filme de língua não estrangeira, ou de melhor filme, né? Uhum. Enfim, você acha que, se ele não, ou melhor, se ele não ganhar nenhuma estatueta, você acha que ele será lembrado ou esquecido? Eu vou trabalhar É. também com essa. Ah, não, independe de estatueta agora, acho que só a indicação, né? Só a indicação já é um, um, um fenômeno. Só ter sido indicado para 4 prêmios, né? Você falou 5, aí eu falei 3, aí a gente fez a conta 4. É, Quatro. só ter sido indicado a 4 prêmios, né? Incluindo esse prêmio novo, incluindo o melhor filme, né? Pelo segundo ano seguido, o Brasil está, segundo a meca do cinema mundial, ali entre os 10 melhores filmes do ano. Né? Ainda estou aqui ano passado e o Agente Secreto esse ano. E o Wagner concorrendo, né? Como melhor ator, né? E o Wagner concorrendo com o melhor ator. Né? E Fernanda concorrendo com o melhor atriz. Né? Mas eu, eu sei é que uma parte do Brasil vai estar torcendo a favor, uma outra vai estar torcendo Sim, contra. sim. Mas o Brasil vai estar torcendo. E Em é bom, março, e é ali, bom, né? É 20 de bom ver março, o, 22 e é de bom, março, sei lá, o Brasil vai bom estar ver o torcendo. Brasil lá, né? E que bom, Bom, né? Ver o Brasil lá, né? que bom. E que a euforia, né, dos gringos com o brasileiro. É, a Fernanda Torres postou um vídeo dela com a Tilda Swinton e com a Penélope Cruz, todo mundo exaltando o Brasil. Você acha que você acredita que os atores, atrizes norte-americanos de Hollywood, os produtores, eles estão olhando mais para o Brasil e respeitando mais o Brasil ou não? Acho que sim. Acho que estão. E isso é fruto das produções brasileiras, né? Assim, o Rodrigo Santoro foi parar e fazer filmes lá fora porque fez muito filme aqui dentro. O Wagner Moura, idem, né? É, É que, o que é um Selton filme Mello, tá campeão. idem. O Selton Mello foi fazer aí Anaconda porque brilhou em papéis tão diversos dentro do cinema brasileiro que produtores americanos viram isso e falaram: tem que trazer esse cara. É claro que tem lobby, é claro que tem agente trabalhando, é claro que tem tudo igual a tudo na vida em relação a isso, Sim. mas eu acho que o cinema americano começou a olhar para o cinema brasileiro de uma outra forma de alguns anos para cá. O cinema europeu já olhava para o cinema brasileiro, né? Porque o sucesso que o cinema brasileiro está fazendo nos Estados Unidos hoje em dia, o Brasil fez na França e na Itália, né? Com Glauber, com Nelson, com os idealizadores aí do cinema novo,
né? Então, eu acho que o Brasil está bem na fita. E os brasileiros estão olhando mais agora para o cinema brasileiro? Você acha que tende a levar mais pessoas para assistir filmes brasileiros e isso É, tende a valorizar mais o cinema? Esses aí é que, prêmios? Eu aí sei que que tá, né? você tem algumas ressalvas, né? Obviamente, É, como um acadêmico da área, óbvio, né? a gente Mas está a gente está vivendo esse problema com o cinema em geral, né? Um público que vai pouco ao cinema, que consome muito mais série do que filme, que consome série achando que está consumindo filme. Tem essas confusões todas acontecendo, mas eu acho que, é, olhando os números, o Agente Secreto 1.700.000, se não me engano, é uma baita bilheteria, bilheteria, né? né? É, então, eu acho que sempre vai contribuir para que o cinema ali permaneça, mas a gente está vivendo um outro fenômeno com o streaming, com a mudança, né, na coisa urbana, né, a cidade se transformando em outra coisa. Eu pra, Dificuldades de locomoção, né? O cara é, prefere ficar na casa dele prefere assistindo, ficar né? em casa, É, né? Ou achar que o celular, a telinha do celular, por estar próximo, por ser dele, por estar ali, ele pode pausar a hora que ele quer, ele pode adiantar, como ele podia fazer no vídeo, mas agora é pessoal, né? Essa coisa desse cinema em pequena, micro escala, né? Micro segmentado e por aí vai, né? Então, mas o importante eu observava muito essa euforia com os filmes de herói da Marvel, da sei lá das contas. Os filmes brasileiros começaram a aparecer um pouquinho, isso já mudou. Um pouco, mas mudou. que Mudou. bom. Ao menos eu sinto isso com a garotada que eu dou aula, jovens de 17 a 20 e poucos anos, que nesse último, sei lá, nesses últimos 6 anos, talvez tenham se tocado da importância do cinema brasileiro. E muito bom isso. E assim, assistindo no cinema é diferente, né, Wilson? É totalmente A, diferente. A percepção, enfim, a energia ali com as pessoas assistindo junto é é, totalmente a, diferente. a sociabilidade da sala, combinada com o tamanho da tela, aquela imagem maior e aquele som diferente que a gente parece estar cercado por ele, né? No escuro, né? Privado da luz. É, eu acho que ainda é uma ainda é uma arte que perdura, né? Ainda é uma arte que tem alguns anos aí à frente e novos desafios, sempre novos desafios, né? Sempre se coloca alguma coisa e o cinema sempre precisa responder a essa coisa. Hoje em dia o cinema precisa responder ao fenômeno do streaming, das redes, dos vídeos no TikTok, e ele responde a isso com bons filmes e responde a isso com a própria mudança na sua tecnologia. Eu fui a Las Vegas em abril fazer parte da minha pesquisa, visitar aquela arena MSG, né? Aquela esfera que é uma das coisas mais impressionantes que eu vi, projeção em 16K, sei lá quantos mil falantes de som, e aquela coisa imersiva que o público fica de boca aberta, que o público se defende da imagem porque acha que algo vai atacá-lo, né? Então é isso, cinema como um agente da experimentação tecnológica por excelência, né? Para responder às coisas que estão acontecendo no campo do entretenimento, da imagem. Wilson, uma delícia conversar com você, viu? Opa, E foi muito bacana aqui. muito obrigado. Passei a refletir sobre algumas questões que tinham passado
batido assim, né? Sobre o filme. Obrigado, obrigado por esse convite. Parabéns aí, ó, pela, pela tua nova atividade. Né, porque tá dentro da imprensa, tá dentro de um veículo grande é uma coisa, né? Tá agora aí por conta própria. Nunca estamos por conta própria, mas é, Sim. é muito bacana. Parabéns. Obrigado e te agradeço também por você ter atendido meu convite. E vou Conta deixar aqui comigo. já um convite aqui para você, para a gente conversar. Eu sei que você tem aí as suas, né, ressalvas em relação ao Oscar, mas depois do Oscar, não sei se você vai acompanhar, a gente poderia conversar também sobre as premiações, o que valeu a pena, o que não valeu, né? O que foi Vamos sim, justo, o que talvez não tenha sido, tá bom? vamos sim. Obrigado. E eu vou deixar aqui o link para vocês que estão nos acompanhando, o link do livro, para vocês comprarem o livro Opa, do Wilson aqui na descrição do vídeo, tá? Então tá aqui para vocês, é só vocês clicarem, já vão cair no site da Amazon para vocês comprarem o livro, tá bom, gente? Então eu te agradeço. Vou deixar aqui também para vocês, agora no banner aqui embaixo, vocês podem seguir o Wilson no Instagram, Wilson Oliveira 1978, né? Você pode segui-lo, acompanhar o trabalho dele ali, as publicações, né? Então é isso. Muito obrigado, querido Wilson, por essa entrevista, por essa conversa. Agradeço vocês todos e todas que nos seguiram aqui, que nos assistiram, que nos acompanharam. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, se inscrevam no canal também, compartilhem o link com mais pessoas, né? Quem assistiu o filme ou não, tem spoilers aqui, tá? Então você vai avisar as pessoas aí. E ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem edição do Kaplan Entrevista. Eu sempre estou conversando com gente inteligente, interessante e que tem algo relevante a dizer. Então, as entrevistas são de altíssima qualidade por conta dos entrevistados, tá bom, gente? Então é isso. Mais uma vez, um abraço, querido Wilson. abraço, Que Rodolfo, você obrigado. e vocês que não assistiram o filme, assistam o filme, vale muito a pena. Valeu, gente. Tchau. Até logo.